A paz do Senhor Jesus. Bom dia, povo de Deus. Hoje, quarta-feira. Hoje, dia 3 de dezembro de 2025. Estamos aqui com mais um Todo Dia com Cristo. E nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra enriquecedora da parte do nosso Deus. Eu já quero orar, por tudo que o Senhor irá fazer a partir de agora. Soberano Deus, maravilhoso Pai, quero te louvar, te agradecer por mais um dia estar aqui, compartilhando da tua palavra. Abre os ouvidos, Pai, das pessoas para que elas possam ouvir a tua voz. Repreenda todo o mal, traz a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém? E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em Salmos. Salmos 42. Eu vou estar lendo o versículo 5, que diz assim: Por que estais abatidas, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Amém? Esse salmo, ele está inserido, Nós temos 150 salmos na Bíblia, e esse é um daqueles salmos que está inserido entre os 49 salmos que fala sobre tristeza, depressão, angústia, e nós conseguimos encontrar salmistas tristes, angustiados, com um sentimento de depressão. E quando a gente se depara com esse Salmo 42, nos deparamos com um salmista que está ansiando pela presença de Deus. Quando a gente começa a ler esse salmo, lá no versículo 1, ele diz: Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim, glória a Deus, eu anseio por ti, meu Deus. A gente percebe na leitura desse salmo que existe um homem aqui que está sentindo uma grande sede de Deus, sede da presença. E por que ele está sentindo essa sede? Por que ele está sentindo falta? É porque era algo que ele era acostumado a sentir. Era um sentimento que ele já sentira antes. Então, quando ele diz: Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, eu anseio por ti, ó Deus. Ele está dizendo, se comparando, o seu anseio por Deus, ele compara justamente com o anseio do animal corça, que é um animal desértico, é um animal que sobrevive no deserto. Devido à sua estrutura biológica, passar aí meses sem ingerir água. E esse animal, ele consegue viver muito tempo sem água, mas quando chega o tempo do seu corpo, a necessidade de beber água, de tomar água, aquele animal ele tem uma capacidade de sentir o cheiro das correntes das águas. E ele consegue sentir, o seu olfato consegue sentir o cheiro das correntes, mesmo no deserto. E ali a corça sai em desespero, ao cheiro das águas, ela sai no desespero, porque o seu corpo precisa daquela água. Porque se ela não tomar aquela água naquele tempo, a sua estrutura biológica não suporta e ela vem a sucumbir. E quando a gente lê esse salmo, nós percebemos o quê? Nós percebemos um homem que antes andava com Deus. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me como mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Então a gente vê uma pessoa que está sentindo sede da presença de Deus. E é isso que acontece. Quando sentimos, quando conhecemos a Deus, quando conhecemos essa presença, o nosso corpo flui, a nossa alma flui, a presença de Deus nos traz gozo, nos traz alegria, nos traz vida, nos traz bom ânimo. E quando a gente sente tudo isso e deixa de sentir
tudo isso é como se o nosso corpo, a nossa alma, ela venha a perecer e morremos espiritualmente. E a morte espiritual é algo terrível. Não existe coisa pior do que não sentir a presença de Deus. Principalmente quando já sentimos e deixamos de sentir. E a gente percebe que quando a gente lê, ele diz, as pessoas chegam para ele e dizem assim, onde está o teu Deus? E quantas perguntas, questionamentos vêm sobre nossas vidas enquanto estamos em dificuldade, quando estamos fracos, quando estamos muitas das vezes em processos de sofrimento. As pessoas, elas só entendem o que se passa com elas. Elas não entendem o que se passa comigo e com você, porque nós que sentimos é que vamos compreender o que está acontecendo. Então é lógico que vai ter questionamentos, é lógico que pessoas vão chegar e vai dizer assim, onde está o teu Deus? Tu não seguia com ele, não andava em procissão, não glorificava, não ia ao culto, não ia ao círculo de oração, não ia à consagração. E agora? Onde é que está o teu Deus? Mas ele continua dizendo assim, quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então ele sente falta de uma comunhão, a comunhão com os irmãos, o congregar com os irmãos, estar em comunhão em um único propósito, adorar a Deus. E a alma desse salmista está em desespero. E eu posso estar falando com alguém hoje aqui que está com a alma desesperada, precisando sentir essa presença, precisando sentir novamente o gozo, a alegria de estar com Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí ele faz uma pergunta à sua própria alma. Ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Ele está numa crise espiritual. Ele está vivendo agora uma crise que muitos de nós já vivemos. Se chama crise espiritual. É quando temos questionamentos a Deus. É quando esperamos Deus agir e Ele não age. É quando esperamos uma retribuição de Deus, algo que não é para mim nem para você ficar aguardando retribuição. Mas a nossa falha humana, o nosso humanismo, o nosso emocional, ele quer que Deus retribua. A gente quer que Deus olhe para mim, para você todos os dias e venha fazer nossos gostos. Coisas que não pode. Eu como mãe, você como mãe, como pai, não podemos fazer tudo o que os filhos querem, não é verdade? Então a alma desse salmista está em desespero. E ele começa a lembrar e ele diz que a minha alma, por que estás abatido, a minha alma? Ele está sentindo a alma cansada, abatida, afadigada. E eu estou falando com pessoas aqui que hoje está cansada, pessoas que estão com a alma sobrecarregada, pessoas que não estão sentindo mais o alívio de Deus, a presença, o gozo. A presença de Deus nos traz paz em meio à confusão. A presença de Deus nos traz alegria, regozijo, esperança. Por mais que o dia de hoje esteja como a Bíblia diz, cada dia vem o seu mal, por mais que o dia de hoje traga o seu mal, mas a presença de Deus traz um refrigério. Então, quando estamos nessa presença, a nossa alma ela não vai ficar abatida. Nós não ficamos em desespero, porque estás abatido, ó minha alma, e porque estás abatido, ó minha alma, espera. E ele diz assim, por que te perturbas em mim? Aí na mesma hora ele responde, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ele já tem a resposta. Os questionamentos que fazemos a Deus, nós já temos as respostas. Muitas das vezes só não queremos aceitar. E ele faz a pergunta e ele dá aqui a solução. Ele diz, alma, espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E é isso
O segredo continua aí na posição. Espere em Deus. Deus vai fazer, Deus vai vir. Você vai novamente sentir esperança, sentir presença, sentir o gozo, sentir alegria. Você não pode se desesperar de tal forma de tomar decisões precipitadas, de tomar direções erradas. Tenha cuidado com direções erradas, com sentimentos que vêm, que saem do nosso emocional e nos fazem tomar direções extremamente emocionais. E muitas das vezes você pensa que essa direção, que essa decisão é de Deus. A nossa alma precisa estar em pé. Nossa alma precisa estar o quê? Mesmo abatida, a nossa alma precisa esperar. Esperar em quem? Em Deus. Você precisa ter calma e esperar. Quando esperamos em Deus, tomamos as melhores decisões. Tomamos os melhores caminhos e direcionamento. Espera em Deus. Ele diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde dos Hermonitas, desde o pequeno monte. Ele diz, um abismo chama outro abismo. O que é que ele está dizendo? Um abismo está relacionado ao pecado. É como se aos poucos ele foi pecando e aquele pecado chamou outro pecado. E assim o abismo se torna profundo demais. E é por isso que a sua alma está abatida, é por isso que ele está com essa tristeza profunda. Glória. Mas ele diz, contudo, o Senhor mandará o quê? A sua misericórdia de dia. E de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. O que é que ele está dizendo? Ele vai orar. Ele vai esperar. Ele vai buscar. Se você está com a vida que não está centrada em oração, não está centrado em buscar, tirar um momento com Deus todos os dias, tirar um momento para orar, é quase impossível esse gozo, essa presença retornar. Ele fala o quanto ele está abatido, mas ele também dá a receita e ele confirma que Deus estará de dia, né? E de noite, as suas orações, as suas súplicas. E ele diz assim, com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Né? Ele está relacionando aqui justamente as batalhas. Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. E eu te digo, quem é o nosso adversário? Quem é o nosso adversário? Quem é o adversário do cristão? É o diabo. Então o diabo ele vai aproveitar da ocasião das nossas fraquezas espirituais e das brechas que muitas das vezes damos para que ele venha e faça a sua ação maligna. E ele justamente diz assim, com ferida mortal em meus ossos. Ele está dizendo que com ferida mortal, ele tá dizendo que a batalha ela está tão profunda, atingindo, ele fala os ossos é porque está atingindo, a batalha está sendo muito grande, quase maior do que a esperança que ele tem de retornar a sentir essa presença. E ele diz, ele termina dizendo, por que estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, ele fala novamente, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. A corça no deserto, quando ela está muito, muito abatida, os estudiosos, né, os estudos dizem que a sua pele, ela entra no processo de rachadura. E é esse processo que o salmista está. Ele sente um processo de que ele está se desfazendo. Se ele não beber essa água com urgência, ele vai sucumbir. E o que é a corça? O que acontece com a corça? Ela começa a ter uma sede tão grande e ela levanta
o olfato dela e começa a buscar o quê? O cheiro das correntes das águas. Porque por mais profundo que as águas estejam passando, muitas das vezes na profundidade do deserto, se você buscar essa água, você vai sentir o cheiro das águas. Você vai sentir o cheiro desse Deus. A presença dele vai retornando. E aí é esse cheiro da palavra, é esse cheiro da presença que vai fazer você se levantar. Mesmo com os ossos doentes, mesmo com a pele rachada, com rachaduras de morte. Mesmo você estando nessa situação, se você conseguir sentir o cheiro das águas, com a sua vida de oração, com a sua busca, você vai sentir esse cheiro e o Senhor vai te dar forças para você sair em direção a essa corrente de água que você vai encontrar na profundidade do teu espírito. E você vai novamente ter encontro com Deus, ter uma vida com Deus, ter gozo com Deus, ter alegria com Deus. Vai novamente ter essa alegria. Sua pele será renovada, seu biológico será renovado e a força de Deus tomará conta da tua alma novamente. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Se você gostou dessa palavra, se Deus falou com você através dessa palavra, eu peço que você curta esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir esta palavra. E se você puder ou quiser, faça um comentário de como essa palavra mexeu com você hoje, do que Deus falou com você hoje. E se melhor ainda, você pode também se inscrever no meu canal para poder melhorar a questão do alcance às outras pessoas. Então outras pessoas vão estar ouvindo a palavra de Deus e você vai estar sendo evangelista, você vai estar sendo boca de Deus para abençoar outras vidas. Que Deus te abençoe. Pai, toma essa pessoa em tuas mãos. O Senhor sabe para quem foi essa palavra hoje, Senhor. Que o Senhor continue dando força a essas pessoas. Dá, Senhor, força, levanta, Senhor, a cada dia, dá bom ânimo. E que essas pessoas possam, Senhor, voltar a sentir o cheiro das águas, voltar a ter, Senhor, essa presença gloriosa que é ter o Senhor em nossas vidas. E é assim que eu oro em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã com Todo Dia com Cristo, novamente, permitindo o Senhor.